O médico Giorgio Festa entrou na sala e o que viu o fez tremer. Diante dele, estendidas sobre a mesa, estavam as mãos de um frade capuchinho. No centro de cada palma havia um buraco perfurante, profundo, que atravessava completamente a mão de um lado ao outro. Dava para ver através dele. O médico, um dos mais respeitados cirurgiões de Roma, pegou seus instrumentos e começou a examinar. Inseriu uma sonda pela palma da mão e ela saiu do outro lado. Não havia dúvida. Aquela ferida perfurava a carne completamente e sangrava. Sangrava havia anos, sem parar, sem infectar, sem cicatrizar. Contra todas as leis da medicina, contra tudo o que a ciência conhecia sobre o corpo humano. O Dr. Festa escreveu em seu relatório oficial, datado de 1919. Estas lesões desafiam qualquer explicação científica. Não são feridas comuns. Não foram causadas por nenhum agente externo. E exalam um perfume inexplicável, como de flores e incenso. Aquele homem era Padre Pio de Pietrelcina. E o que acontecia em seu corpo era apenas o começo de uma vida inteira onde o impossível se tornou cotidiano, onde o sobrenatural invadiu a realidade de forma tão brutal e tão verdadeira que até os céticos mais endurecidos foram obrigados a se curvar diante do mistério. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma aldeia esquecida nas montanhas do sul da Itália. Seus pais, Grazio e Maria Giuseppa, eram camponeses pobres, mas de fé profunda. Desde os 5 anos, o menino Francesco dizia que via Jesus, Nossa Senhora e seu anjo da guarda e conversava com eles como se fossem pessoas visíveis. A família não duvidava. Naquela casa, o sobrenatural não era estranho, era natural. Aos 15 anos, Francesco entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e recebeu o nome de Pio, em homenagem a São Pio V. Sua saúde sempre foi frágil. Sofria de febres altíssimas que os médicos não conseguiam explicar. Tossia sangue. Desmaiava durante as orações, mas continuava. Rezava horas seguidas. Jejuava até a exaustão. Foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, com apenas 23 anos, e desde então, sua vida se tornou um campo de batalha entre o céu e o inferno. Ele escrevia cartas ao seu diretor espiritual, Padre Benedetto, relatando ataques físicos do demônio, visões de Jesus na cruz, dores inexplicáveis no corpo, mas tudo isso era secreto. Ninguém sabia. Até que, em setembro de 1918, Deus decidiu tornar visível o que era invisível. Na manhã de 20 de setembro de 1918, Padre Pio estava sozinho na igreja do convento de San Giovanni Rotondo, rezando diante do crucifixo após celebrar a Santa Missa. De repente, uma luz intensa tomou conta do ambiente. Segundo seu próprio relato, não se tratava apenas de uma visão interior, mas de algo que ele percebeu como real e palpável diante dele: Cristo crucificado. O corpo de Jesus estava transpassado pela lança, as mãos e os pés pregados, a cabeça coroada de espinhos, e desse corpo saíam raios de luz, raios que atravessaram o espaço e atingiram Padre Pio exatamente nos mesmos lugares, nas mãos, nos pés e no lado esquerdo do peito. A dor foi como se pregos de ferro estivessem sendo cravados em sua carne viva. Ele gritou, caiu no chão, perdeu os sentidos. Quando acordou, estava encharcado de sangue. Suas mãos sangravam, seus pés sangravam. Do lado esquerdo do peito jorrava sangue como de uma ferida aberta. Ele tentou se levantar, mas as dores eram insuportáveis. Arrastou-se até sua cela. Tentou limpar o sangue. Escondeu as mãos sob o hábito e rezou, aterrorizado e fascinado ao mesmo tempo. Senhor, por que fizeste isso comigo? Os outros frades perceberam. Viram as manchas de sangue, chamaram o superior, examinaram Padre Pio, e ali estava, as chagas de Cristo, impressas na carne de um homem vivo. O provincial da ordem, assustado e ao mesmo tempo prudente, mandou chamar médicos. Veio o Dr. Luigi Romanelli, de Barletta, um dos cirurgiões mais respeitados da região. Ele examinou as feridas com rigor científico, escreveu em seu laudo: as lesões são simétricas, localizadas exatamente no centro das palmas das mãos e no dorso dos pés.
perfuram completamente os tecidos. Não apresentam sinais de infecção, apesar de estarem abertas e expostas. Não há explicação médica para sua origem nem para sua permanência. Depois veio o professor Amico Bignami, catedrático de patologia da Universidade de Roma. Veio o Dr. Giorgio Festa, cirurgião e professor. Todos disseram a mesma coisa. Aquilo era impossível. Feridas daquele tipo deveriam infeccionar em questão de horas. Deveriam causar gangrena. Deveriam matar, mas estavam limpas. Exalavam perfume e sangravam sem parar todos os dias por 50 anos. O próprio Dr. Festa tentou de tudo para entender o fenômeno. Em suas visitas ao longo dos anos, aplicou nitrato de prata, ácido fênico, tentou cauterizar as feridas. Nada funcionou. As chagas continuavam abertas, sangrando, sem nunca cicatrizar. Ele media a profundidade das feridas com instrumentos cirúrgicos e registrava tudo em seus relatórios. Em uma de suas anotações escreveu: "Examinei as feridas por mais de 10 anos. Elas desafiam todas as leis biológicas conhecidas. O tecido não se regenera, mas também não apodrece. O sangue flui, mas a circulação não é afetada. É como se aquelas chagas existissem em uma dimensão que a medicina não consegue alcançar." Outros médicos tentaram explicar os estigmas como fenômenos psicossomáticos, mas essa teoria caía por terra diante dos fatos. Feridas psicossomáticas não perfuram a carne de lado a lado. Não sangram por 50 anos. Não exalam perfume. Padre Pio tentou esconder os estigmas. Usava luvas sem dedos para cobrir as chagas das mãos. Colocava meias grossas nos pés, mas o sangue atravessava as bandagens. E quando celebrava a missa, todos viam. As pessoas começaram a chegar aos milhares. Primeiro da Itália, depois da Europa inteira. Queriam ver o frade estigmatizado, pedir sua intercessão. E Deus começou a realizar milagres extraordinários por meio de suas orações. O caso mais impressionante e também um dos mais documentados foi o de Gemma de Giorgi. A menina nasceu em 1939, em Ribera, na Sicília. Quando seus pais a levaram ao médico pela primeira vez, ouviram o diagnóstico mais brutal que uma família pode ouvir. A criança não tinha pupilas. Literalmente, onde deveriam estar os globos oculares, havia apenas membranas atrofiadas, sem nenhuma estrutura ocular formada. Era um caso de anoftalmia bilateral, ausência completa de olhos. O diagnóstico foi confirmado por vários especialistas. O Dr. Cuco, oftalmologista reconhecido na Sicília, examinou a criança e registrou em seu prontuário: ausência total de globos oculares, caso irreversível, sem possibilidade de tratamento. Não havia cirurgia, não havia esperança médica. Gemma cresceu cega, guiada pela avó, vivendo em um mundo de escuridão total. Mas a avó, uma mulher de fé inabalável, ouviu falar de Padre Pio. Vendeu o que tinha, juntou dinheiro e em 1947 levou a menina de 8 anos até San Giovanni Rotondo. Enfrentou filas imensas, esperou horas e finalmente conseguiu entrar no confessionário. Padre Pio viu a criança. Não disse nada no início. Apenas a observou com aqueles olhos profundos, azuis, que pareciam ler a alma. Depois, fez o sinal da cruz sobre o rosto de Gemma. Tocou suas órbitas vazias com os dedos ensanguentados e disse apenas uma frase: "Que a Madonna te conceda a luz." A avó levou Gemma de volta para casa. E nos dias seguintes, algo impossível começou a acontecer. A menina começou a dizer que via sombras, depois formas, depois cores. A família não acreditava, pensaram que era imaginação. Mas Gemma começou a descrever objetos, rostos, detalhes que uma pessoa cega jamais poderia saber. Levaram-na de volta ao médico. Dr. Cuco, o oftalmologista que havia examinado Gemma anos antes, ficou atônito. A menina enxergava, lia letras, identificava cores, reconhecia pessoas, mas quando ele examinou seus olhos com os instrumentos, viu a mesma realidade de antes. Não havia pupilas. Não havia globos oculares, não havia nervo óptico formado. Medicamente, anatomicamente,
Cientificamente, aquela criança não poderia enxergar, mas enxergava perfeitamente. O Dr. Cuco pediu uma junta médica. Outros oftalmologistas vieram. Todos fizeram os mesmos exames. Todos chegaram à mesma conclusão impossível. Gemma enxergava sem os órgãos da visão. O Dr. Cuco escreveu em seu relatório médico oficial, datado de 1947. Gemma de Giorgi apresenta visão funcional completa, apesar da ausência anatômica de globos oculares. Este caso contraria todas as leis da medicina e da oftalmologia. Não posso explicar cientificamente. Só posso atestar o fato. A criança enxerga. Esse documento foi posteriormente anexado ao processo de canonização de Padre Pio. Gemma viveu até 2005. Casou-se, teve filhos, trabalhou como costureira e enxergou perfeitamente a vida inteira sem olhos. Ela própria deu inúmeros testemunhos públicos, sempre afirmando: Padre Pio me deu os olhos que a natureza não me deu. Outro caso extraordinário, também oficialmente examinado, foi o de Giovanni Savino e sua filha. Em 1919, este homem chegou ao convento de San Giovanni Rotondo, carregando nos braços sua filha de 5 anos. A criança estava morrendo de meningite tuberculosa. Os médicos do Hospital Cotugno, em Nápoles, haviam desistido dela. O prontuário médico registrava: quadro irreversível, prognóstico fatal, questão de horas. Giovanni, desesperado, tinha ouvido falar do frade estigmatizado. Viajou a noite inteira. Chegou de madrugada. Encontrou Padre Pio saindo da sacristia após a missa. Jogou-se de joelhos e implorou: Padre, minha filha está morrendo. Pelo amor de Deus, reze por ela. Padre Pio olhou para a criança. Ela estava inconsciente, pálida, quase sem respiração. Ele colocou a mão sobre a testa dela e sua mão deixou uma marca de sangue, porque as chagas estavam abertas. Depois disse ao pai: Vai em paz, tua filha vai viver. Giovanni voltou para casa sem entender. Mas quando chegou, a esposa correu ao seu encontro, chorando, gritando: Ela acordou! Ela pediu comida! A febre passou. Levaram a menina de volta aos médicos de Nápoles. Fizeram novos exames através de punção lombar. A meningite havia desaparecido. O líquido cefalorraquidiano estava limpo. Os médicos ficaram estupefatos. O doutor Nicola Caggiano, que havia examinado a criança dias antes, escreveu no prontuário: cura súbita e completa de meningite tuberculosa em fase terminal. Medicamente inexplicável. Este caso também foi incluído no processo de canonização. Um dos milagres mais bem documentados ocorreu com uma religiosa, Irmã Pia, que sofria de um tumor maligno no intestino. Os médicos do Hospital Fatebenefratelli, Fratelli, em Roma, operaram-na em 1949 e encontraram um câncer avançado, inoperável. Fecharam a incisão sem fazer nada. Deram-lhe semanas de vida. A superiora da congregação escreveu para Padre Pio pedindo orações. Ele respondeu apenas: diga à Irmã Pia que reze e confie. Dias depois, a religiosa começou a sentir-se melhor. A dor desapareceu. Voltou ao hospital. Fizeram novos exames, incluindo radiografias e análises laboratoriais. O tumor havia desaparecido completamente. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a realidade do poder de Deus, agindo através de seus santos, sobre a força da intercessão e a misericórdia infinita que atravessa até as leis da natureza, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e os testemunhos que revelam a presença viva de Cristo, operando maravilhas no mundo. Mas Deus não agia por meio de Padre Pio apenas na cura dos corpos. Um dos maiores dons concedidos a ele, segundo inúmeros testemunhos, era o discernimento de espíritos e o conhecimento dos pecados. Muitas pessoas que entravam no confessionário tinham a impressão de que Padre Pio via até os pecados mais escondidos, como se lhes lesse a alma. Um homem chamado Pasquale, de Foggia, entrou no confessionário sem intenção real de se confessar. Estava ali apenas por curiosidade. Não disse nada. Ficou calado. E Padre Pio o olhou nos olhos e disse: Você matou um homem há 18 anos. Foi em uma briga. Você o esfaqueou. Ele morreu.
Você fugiu, nunca confessou, e desde então não tem paz. Pasquale ficou branco. Ninguém sabia daquilo. Ninguém. Ele caiu de joelhos, em lágrimas, e confessou tudo. Saiu do confessionário transformado. Depois entregou-se à polícia. Cumpriu sua pena. E viveu o resto da vida em paz, porque havia sido perdoado. Casos assim se multiplicavam aos milhares. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário. Filas imensas se formavam. Pessoas esperavam dias inteiros, e quando entravam, muitas vezes ele já sabia tudo antes mesmo que abrissem a boca. Uma mulher de Milão, casada, tinha um relacionamento extraconjugal que mantinha em segredo absoluto. Quando entrou no confessionário de Padre Pio, ele a interrompeu antes que dissesse qualquer coisa. E aquele homem que você vê às terças e quintas-feiras, você acha que Deus não vê? A mulher ficou paralisada. Ninguém sabia. Nem o marido, nem a família, nem as amigas. Ela confessou, chorou, rompeu o relacionamento ilícito e reconstruiu seu casamento. Anos depois, deu testemunho público. Padre Pio salvou minha alma e minha família. Inúmeros relatos também atribuem a Padre Pio o dom da bilocação durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo testemunhos recolhidos posteriormente, um general italiano chamado Luigi Cadorna estava em seu leito de morte, em Roma. Ateu, maçom, inimigo declarado da igreja. Sua família tentou chamar um padre, mas ele recusou violentamente. Gritou que não queria nenhum padre perto dele. Mas na última noite de sua vida, algo extraordinário teria acontecido. Ele acordou sobressaltado e, segundo contou depois a família, viu ao lado de sua cama um frade de hábito marrom e barba grisalha. O frade o olhou com compaixão e disse: "Você precisa se confessar. Está na hora." Cadorna, aterrorizado, chamou a família. Pediu um padre. Confessou-se. Recebeu os sacramentos. Morreu em paz. Semanas depois, sua sobrinha visitou San Giovanni Rotondo e viu o Padre Pio. Reconheceu-o imediatamente e afirmou: "Foi você. Você esteve ao lado do meu tio na noite em que ele morreu." Mas Padre Pio nunca havia saído do convento naquele período. Testemunhas confirmaram que ele estava lá, rezando, confessando, no mesmo instante. Embora esse episódio não tenha sido oficialmente investigado pela Igreja como os milagres de cura, permanece na memória devocional como um dos sinais da extraordinária ação de Deus através daquele humilde frade. Outro relato que alimenta a devoção de muitos fiéis refere-se ao episódio do bombardeio de San Giovanni Rotondo durante a Segunda Guerra Mundial. A região estava sendo atacada pelos aliados. Aviões americanos sobrevoavam a área, lançando bombas sobre alvos militares alemães. O convento estava na rota de destruição. Os frades estavam aterrorizados. Segundo testemunhos recolhidos anos depois, Padre Pio teria subido ao telhado, erguido as mãos para o céu e ordenado: "Fora daqui." De acordo com relatos de alguns pilotos, durante aquela missão viram no céu a figura de um frade que os impediu de lançar bombas naquela região. As bombas caíram longe. O convento não foi atingido. Um piloto americano chamado Charles M. Deschamps visitou San Giovanni Rotondo anos depois e deu seu testemunho. "Eu estava na cabine do bombardeiro. Íamos atacar aquela área, mas de repente vi um frade no ar, enorme, me olhando. Fiquei paralisado. Não consegui soltar as bombas. Voltei para a base sem entender o que tinha acontecido. Quando vi Padre Pio, reconheci o rosto. Era o mesmo que vi no céu." Esses relatos, embora não sejam matéria de fé obrigatória e não tenham sido submetidos ao mesmo rigor investigativo dos milagres de cura, alimentam a devoção de muitos e revelam a confiança que as pessoas depositavam na intercessão daquele santo frade. Padre Pio morreu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Mais de 100.000 pessoas compareceram ao seu funeral, e quando prepararam seu corpo para o sepultamento, os frades descobriram algo extraordinário. As chagas que sangraram por 50 anos haviam desaparecido. Suas mãos estavam limpas, seus pés estavam intactos. Não havia cicatrizes, não havia marcas. Era como se Deus dissesse: "Agora basta. Ele cumpriu sua missão. Agora é só glória." Em 2002,
o Papa João Paulo II o canonizou. E hoje, São Pio de Pietrelcina é um dos santos mais amados e venerados do mundo, porque ele não nos deixou apenas histórias, nos deixou sinais fortes, sinais de que Deus age, de que o sobrenatural é real e de que a cruz não é símbolo vazio, mas poder vivo que atravessa a carne, transforma a matéria e salva almas. Que o exemplo de São Pio de Pietrelcina nos ensine a crer no impossível, a rezar sem cessar e a confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo nas chagas, nos milagres, na misericórdia que jamais abandona seus filhos.